Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar sobre Muay Thai, uma arte marcial tailandesa que junta técnicas de luta com condicionamento físico. E para falar conosco a respeito dessa modalidade, nós convidamos o Márcio Canoletti, que é mestre no Kintai Camp e na Bodytech. Tudo bem, Márcio? Como que você está? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia Cássia, é um prazer falar de Muay Thai aqui com vocês. E quem está conosco também para falar de Muay Thai é uma praticante, é a Thaís Tamioso. Ela é bancária, é praticante que está no 3º nível da modalidade, o amarelo branco. Tudo bem com você, Thaís? Tudo jóia, pessoal. Obrigada pelo convite. Aliás, já queria começar perguntando para vocês a respeito dessa especificidade, né? A Thaís, por exemplo, ela está no 3º nível da modalidade, que é o amarelo branco. Diferentemente de outras artes marciais, não é por faixas, Márcio? Na verdade, o Muay Thai ele não existe graduação. Ah, Na Tailândia não existe graduação. Aí no Ocidente, depois que saiu da Tailândia, o Muay Thai demorou bastante, foi lá pela década de 60, eles começaram a graduar, a fazer diferenciar por níveis, né? aham. E aí se usa uma cordinha no braço, que na verdade aquilo é um amuleto da sorte, porque eles são budistas, né? E não significa o grau para o tailandês. Aí no Ocidente eles fizeram como graduação. E por isso existem várias graduações. Como você falou, né? Que a Thaís, Isso. ela tem o grau amarelo, ponta branco, enfim. A gente segue um outro sistema diferente. Thaís, Mas a identificação é no braço. é no braço. É. E Thaís, há quanto tempo você está praticando? Eu comecei em 2020, dei uma pausa quando mudei para São Paulo. Eu não sou daqui, eu sou do interior do Rio. E aí dei uma pausa de 1 ano e depois eu voltei a praticar. Então eu diria aí que uns 3 anos. Uns 3 anos, assim, com regularidade e constância. É isso, é isso. A gente tenta aí manter a regularidade no meio do caos ali da vida, do trabalho, mas a ideia é a constância aqui pra gente sempre refinando a técnica, refinando ali o físico e tudo mais. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da rotina da Thaís com o Muay Tá. Thai, mas quero saber de você, Márcio, um pouco da história dessa arte marcial. Ó, o Muay Thai, ele nasceu há uns 2.000 anos. Ele foi desenvolvido para técnica de combate, de guerra, que é na região do Sião. Então eles viviam em combate ali e usavam as técnicas para a guerra. E século XIX, no começo do século XIX, se tornou esporte. É esporte de competição, com regra e tudo mais. E lá pela década de 60 que os tailandeses começaram a receber lutadores de outros países para lutar contra eles lá. Então o esporte, assim, ele é antigo com as técnicas, mas como esporte ele não é tão velho, né? Ele nasceu em 1900 e qualquer coisa. E É me bem novo. conta, o que a gente faz hoje aqui no Brasil, né? Quando a gente vai numa escola ou quando a gente vai numa academia que tem aula de Muay Thai, é parecido com a modalidade tailandesa ou já há algumas variações? Existem algumas variações, né? Tem até uns termos, o pessoal fala de body combat, functional fight, tem Aham, vários sim. nomes baseado nas técnicas de luta. Mas hoje em dia aqui no Brasil tem bastante academia, mas bastante mesmo, cresceu muito do Muay Thai mesmo, da Sim. prática do Muay Thai. É interessante você falar isso, que eu fiz uma aula uma vez de Body Combat, que é bem bacana, mas é uma aula aeróbica, assim. Você vê que tem alguns elementos de uma ou outra arte marcial, mas é diferente de fazer uma aula de Muay Thai. A aula original de Muay Thai, essa sim, continua muito parecida com o que a gente tem na Tailândia, por exemplo. Mesma Mesma coisa. O coisa. Brasil, inclusive, é considerado hoje o segundo maior país do mundo do Muay Thai, só perdendo para Sério? a Tailândia. Sim, Olha, cresceu a demais. gente teve uma febre naquela época que o Anderson Silva estava, né, em Isso. voga, estava ganhando tudo, e aí a gente percebeu assim um aumento do interesse. O que que te levou, Thaís, a praticar Muay Thai? Foi um conjunto de fatores, assim, eu acho que na época a gente estava no meio ali da pandemia e eu estava trabalhando em casa direto, então eu estava bem sedentária, eu estava precisando de um esporte para praticar. Eu já tinha tentado outros esportes ao longo da minha vida, nenhum foi suficiente para me prender, eu nunca consegui ter essa disciplina que precisa, então tentei futsal, tentei basquete, tentei vôlei,
natação, e eu sempre praticava um pouquinho, gostava, mas depois largava. E aí no Muay Thai eu falei, poxa, eu preciso de alguma coisa aqui para colocar minha cabeça no lugar, que eu estava passando por alguns problemas pessoais também, e também colocar o meu físico no lugar. Eu já estava muito tempo em casa eu não estava conseguindo manter o exercício em dia. E aí eu fui buscar no Google, assim, qual luta... E também tinha uma questão até de emagrecimento. Eu fui buscar qual luta queima mais calorias, algo parecido. E embora tivessem algumas variações ali no top, o Muay Thai sempre estava entre as 3 lutas que mais queimavam caloria. Então, a princípio, foi isso. E depois que eu comecei a gostar muito do esporte em si, da técnica, de assistir às lutas, do treino. E aí acabou que foi assim, comecei pela questão física, pelo emagrecimento, enfim, ter algum esporte. E depois eu me apaixonei pela técnica. Hoje eu já não faço mais pelo emagrecimento. Hoje eu faço, de fato, pelo esporte. Com o tempo fui me apaixonando e me deu a disciplina que nenhum outro tinha conseguido me dar até então. Olha que interessante, essa questão da disciplina, né? Quando a gente fala de artes marciais, sempre surge esse termo aqui entre as pessoas que a gente conversa. E Thaís, como que é a sua rotina com o Muay Thai? Você consegue fazer, por exemplo, quantas vezes na semana? É engraçado, eu ouvi essa pergunta esses dias, eu falei, olha, minha vontade e a do meu treinador são 6 dias por semana e um para Uhum. descansar. Só que a rotina não deixa, né? Então, eu brinco que eu faço o máximo que eu consigo. Todo dia eu combino com o meu treinador, a gente não tem um dia certo. Todo dia eu falo, ó, hoje vai dar, hoje não vai dar. Então fica em média ali uns 4 dias por semana, a gente sempre tenta fazer o máximo possível, mas geralmente a gente faz uns 4, às vezes 5, às vezes 3. Então a média é 4. Nossa, mas tá ótimo, né? Tá 4 vezes por ótimo. semana, Máfio. Essa questão do treinador e a importância de ter esse acompanhamento, né? Não é à toa que treinadores como você são conhecidos como mestres, né? Porque realmente tem uma importância muito grande na trajetória e na evolução do aluno, né? Não, é importantíssimo, até mesmo para não se machucar, né? Fazer movimento errado, esse tipo de coisa. E é um incentivador, né? O treinador, ele fica ali, a gente sempre tenta tirar o máximo que o aluno tem para oferecer e um pouco mais. A gente vai além, né? Se a pessoa sozinha vai fazer 10 repetições, a gente puxa 15 dela, enfim. A gente vai tentando tirar o máximo, respeitando o corpo de cada um. Mas é importantíssimo, tem que ter um treinador, é fundamental. E como que você conheceu o Muay Thai, se tornou um praticante e depois um professor? Eu assisti a filme do Van Damme, aí teve um filme que ele fez que chamava Kickboxing, Kickboxer. Aham. E, na verdade, era um kickboxer americano, que é uma modalidade, né, americana, kickboxing. E ele ia lutar contra um campeão tailandês. Enfim, a luta se passava toda na Tailândia, o filme se passava na Tailândia. E aí eu vi aquilo e fiquei fascinado. Mas eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, e eu procurava academia de Muay Thai no Brasil, em São Paulo, eu sou de São Paulo, e não encontrava. E não tinha internet, pra você fazer pesquisa e tudo mais, faz tempo isso. E aí eu, por acaso, um amigo meu um dia chegou para jogar futebol, e aí ele chegou para jogar e ele tava com um short de Muay Thai. Quando eu vi, eu falei, nossa, cara, onde você tá treinando? E era perto da minha casa. Ele me levou lá, comecei a treinar com 16 anos, nunca mais parei. Mas foi por causa de um filme do Van Damme. Olha isso, você falou do filme da expressão, né, kickbox ou kickboxing. Essa é outra modalidade, né? É diferente um Aham. pouco, porque apesar de você golpear, né, ter soco, chute, joelhada, mas no Muay Thai também se usa o cotovelo Ah, e o clinch. Quando você agarra, você tem técnicas de clinch. o que que é o clinch? É quando os dois lutadores se agarram e Aham, aí no boxe, por exemplo, o juiz separa. sim. No Muay Thai a luta evolui. Quando eles se agarram, você pode golpear com o joelho, com o cotovelo, então a luta não separa. Isso tem uma técnica bem específica do Muay Thai. Interessante. Thaís, me conta uma coisa, você tem outras atividades físicas que você pratica de forma complementar ao Muay Thai? De uns tempos pra cá eu tô buscando fazer musculação. Eu sempre foi uma coisa que eu nunca gostei muito, academia, repetição. Sendo muito sincero, eu achava chato. E aí surgiu com uma provocação até do meu próprio treinador. Ele falou, olha, faz uma musculação que vai ajudar no Muay Thai. Ajudar ali na parte muscular, de potência dos golpes, potência do chute, do soco, até no próprio clinch que o professor explicou aí agora.
E aí eu comecei a ver a musculação como algo interessante do ponto de vista do Muay Thai. Então eu faço complementar. Nesses dias que eu falo, eu quero fazer 6 dias, mas eu não consigo todos os dias bater horário com o meu treinador. Aí nesses dias eu busco complementar ali com a musculação. Que bacana. Aliás, isso é uma constante também aqui, né? Sempre que a gente conversa com as pessoas sobre diversas modalidades, a importância de ter, né, Márcio, essa questão do treino resistido, do exercício de resistência, para ajudar com aquela modalidade que você gosta de praticar, né? Não, eu acho que, como você falou, em todo esporte, né? Você pega um tenista, ele tem que fazer preparação de musculação. Vai ganhar força, potência, velocidade. E aí, legal a Thaís, você viu, ela não. Porque o treino de musculação, treino de corrida, para quem não gosta, é maçante, porque é sempre a mesma coisa, tá fazendo aquilo ali, não acontece nada, diferente de um esporte, né? Vôlei, basquete, boxe, muay thai, que é mais dinâmico. Então ela se apegou a isso, assim, e ajudar para ela no rendimento dela do muay thai. E aí você começa até a criar gosto, porque você começa a ver resultado do treino. Então é importantíssimo fazer, né? Corrida é a mesma coisa. Exato. Quando eu resolvi me tornar lutador, eu comecei porque eu gostava da luta, achava bonito o filme e tudo mais. E aí eu falei, não, mas eu quero ser lutador. E aí meu treinador falou, você vai ter que fazer musculação, você tem que correr. E aí eu comecei a correr. E chato, né? Aquilo ali é a mesma coisa, cansativo. Só que eu fui pegando gosto, porque eu comecei a ver resultado da corrida. Essa coisa da atividade complementar, quando a gente percebe que de fato ela ajuda na prática a atividade principal, a que você escolheu, aí muda o seu jeito de lidar, né? Eu tenho uma relação com musculação parecida com a da Thaís também, não acho muito legal, mas como eu percebo que me ajuda com as outras coisas que eu gosto de fazer, até correr, por exemplo, Isso. e aí você fala, então vale a pena, é como se fosse assim um investimento que você está fazendo para se dar bem na modalidade que você escolheu de fato, que é a principal. Thaís, você estava contando para a gente no primeiro bloco que você consegue praticar aí com bastante assiduidade o Muay Thai e você estava falando dos benefícios, né, que a prática te trouxe e de uma mudança de mentalidade que você foi tendo ao longo do tempo, que no início você estava procurando algo que te ajudasse ali com emagrecimento, mas que hoje você já faz porque é algo que você gosta e faz bem para a sua vida de uma maneira geral. Para além do aspecto físico, o que o Muay Thai trouxe para você? Eu acho que como eu fiz do ponto de vista ali do meio da pandemia, me ajudou muito a tirar um pouco de estresse. E isso carrego até hoje, tá? Me ajuda a botar para fora, é um momento que eu tenho eu comigo mesmo. Então muita gente fala sobre yoga, meditação, esse tipo de atividade, e o Muay Thai para mim está nesse lugar. É o meu momento de pensar, de colocar a cabeça no lugar, ou de não pensar em nada. Então, para além ali da questão física, tem uma questão de hormônio, o cérebro libera ali a endorfina e tudo mais, então me ajuda a me colocar no lugar, a me reconectar, vamos dizer assim. E como a vida é estressante, é o tempo todo ali na loucura, acaba que o Muay Thai adota esse lugar para mim. Muito bacana. Você percebe isso entre os seus alunos, essa busca, por exemplo, Márcio, de ter essa atividade como algo que ajude a gerenciar o estresse? Muito. Eu escuto isso todo dia. Como a Thaís falou, eu tenho alunos que procuram porque querem emagrecer e aí acabam descobrindo, assim como ela, que, nossa, é uma válvula de escape, né, para o estresse. Eu também recebo aluno que procura por isso. Inclusive psicólogo indicando para ele uma luta, né? Porque como você trabalha com esse lado emocional, assim, da raiva, né? Você bate, tem que bater forte, constante, então você descarrega muita energia, você sai levinho. É o que todos falam, termina o treino e fala, nossa senhora, eu tô renovado. E esse lance de você se desligar, que você mesmo falou, você se desliga do mundo externo, dos problemas que você tem. Porque você tem que ter foco, fazer o movimento certo, você começa a ficar entretida naquilo e não consegue não pensar em nada. Eu escuto surfista falar a mesma coisa, que está surfando, nossa, se desliga do mundo, está conectado ali com o mar, com a onda. Acontece isso no Muay Thai. Chega no flow, né? Chega no flow, exatamente. Então, comigo acontece isso, né? Eu tenho qualquer outro problema acontecendo, aí na hora de eu treinar, minha cabeça
fica só ali. É uma delícia. Você sabe que eu tenho a minha experiência com atividade física é de ter dois tipos de momento assim de integração. Um desses é o que a Thaís descreveu um pouco, você também, que é essa questão do flow, que chega uma hora que vira uma coisa só, você, a atividade, e que é maravilhoso, porque a coisa só flui, né, como diz a expressão aí do flow. Mas tem um outro momento também que às vezes eu tenho, que equivale a uma espécie de meditação no sentido de ficar no momento presente, né? Meditação como no sentido de estar no presente. Que é quando eu estou fazendo uma coisa que é muito desafiadora, que é muito difícil para mim, e tem várias, e aí, assim, eu preciso estar tão inteira ali para conseguir fazer aquela tarefa que vira uma meditação, porque assim, o foco tem que ser 100%, porque senão não vai rolar. Para você, Thaís, no Muay Thai, que momentos foram esses? O que foi mais desafiador para você pegar? Nossa, o início ali da técnica foi muito complicado, mas depois você desenvolve uma memória corporal forte, assim. Então, é, como no início eu tive muita dificuldade, essa minha transição para São Paulo, eu fiquei alguns anos parada. Quando eu voltei, eu falei assim, gente, eu acho que eu não sei dar um chute mais. Só que foi muito suave o retorno, porque o seu corpo ele guarda aquilo. Então, eu acho que, via de regra, também o mais complexo que você acaba tendo que dar uma atenção maior é o gás. O gás acho que o professor até vai saber falar melhor que eu. Quando você fica um pouquinho de tempo parado, você perde total ali o gás que você tava. Se antes você conseguia treinar uma hora direto, 1h15 direto, agora você treina 40 minutos e parece que você vai colocar o seu pulmão para fora. Então, eu acho que talvez esse seja o ponto ali que você tem sempre que ter o foco ali, né? É isso, Márcio? Exatamente. É injusto, porque você se prepara em 2 meses, está treinando direto 3 meses, para 10 dias, quando volta, nossa. Mas tem a memória muscular que ela falou e também a da técnica, né? Bem rápido você consegue retomar esse gás e a técnica você não esquece mais. Porque eu recebo aluno também que fica parado 2 anos, já recebi vários alunos assim, e quando voltaram, não esqueceram. É como andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, você sabe andar de bicicleta. Você aprendeu a dar um soco, você sabe dar um soco. Você não tem o gás para conseguir fazer, de repente, porque não está fazendo, mas não esquece. Ô, Maf, quais são os perfis das pessoas que estão procurando fazer Muay Thai hoje em dia aqui no Brasil? Olha, é bem dividido, tá? Assim, eu recebo gente que procura por estética, né? Gente que faz porque foi recomendação médica, né? Então pela saúde, defesa pessoal. Eu já recebi, principalmente mulher, aluna que já sofreu assédio de andar em transporte público e resolveu aprender a se defender. Eu tenho uma aluna minha, que ela é aluna de personal, e ela tem 13 anos, ela pediu para a mãe dela para treinar Muay Thai, porque ela compete futebol, ela joga, e ela teve um jogo na Argentina e teve uma briga na arquibancada que meio que se estendeu para o campo. Imagina, uma menina de 13 anos, e ela pediu para a mãe dela que ela queria fazer Muay Thai para aprender a se defender. Então, que curioso, né? Uma menina de 13 anos teve a consciência que ela queria aprender a se defender. Se alguém viesse, ela ia saber o que fazer. Então, é bem dividido, assim. Tem de tudo. Bom, em relação às motivações, os perfis são bem divididos. E em relação ao tipo de pessoa que procura? Então, você estava me falando que tem adolescente, pessoas adultas. Tem muitas mulheres querendo fazer Muay Thai? Olha, se não tiver mais, tá igual a quantidade de homem que procura. Uhum. É bem dividido, assim. Tem muita mulher fazendo. Porque como se trabalha muito chute, então trabalha a linha de cintura. E mulher tem essa fixação, que é normal e tá certo, de chutar, de trabalhar a perna, glúteo, abdômen. Muay Thai força muito isso. Então ajuda demais. Tem uma idade mínima recomendada? Criança pode fazer? A partir de que idade? Pode fazer. Para você ver, na Tailândia, tudo bem que é um esporte nacional. Isso Sim. que diferencia um pouco. Então a criança aqui começa a entender, quer ser jogador de futebol. Pede pro pai que quer ser jogador. Na Tailândia ele quer ser lutador de Muay Thai, né? Então, e lá eles começam com 4 anos de idade e já estão treinando. Eu acho que assim, aqui também dá para treinar, a gente tem aluno novo, criança, só que daí o formato do treino tem que ser mais lúdico mesmo, né? Você está trabalhando com criança. Mas não tem restrição não, qualquer idade. Meus filhos pequenos treinam. Quantos anos eles têm? Agora 7 e 9. Uhum. Mas começaram com 4, 5.
Eu tenho uma filha mais velha também e ela também, com 5 anos, treinava comigo. Aí era assim, ela desenhava um pouco, Aham. no meio da aula coletiva, aí ela vinha e queria bater. Aí ela batia, ela via um batendo, joelhadas. Pegava no meu pescoço e fazia joelhada. Aí voltava e desenhava. Mas dá pra treinar, assim. Ô, Thaís, e como que tá essa coisa do Muay Thai na sua vida? Porque às vezes quando a gente fica muito apaixonado por uma modalidade, a gente sai levando amigos, sai levando família, eu brinco que sai espalhando a palavra da sua modalidade preferida. Como que é isso na sua vida? 100% eu acompanho a relatora aqui. Acontece comigo também. O pessoal vem me falar de esporte, prática de esporte. O que que você pratica? O que que eu devo praticar? Eu sempre falo, olha, não fala comigo que eu vou falar Muay Thai. Então eu não consigo agregar mais do que isso. Já chamei minhas amigas e tudo mais, e às vezes elas não iam para o Muay Thai, mas iam para uma modalidade de luta parecida. É o Krav Maga, é o Jiu-Jitsu. Então eu sempre fui arrastando o pessoal aí pro mundo da luta. Eu sou time Muay Thai, eu sou partidária do Muay Thai, então eu já tenho aí 2 ou 3 amigas que iniciaram o Muay Thai por minha causa, e quem não iniciou o Muay Thai eu coloquei em outra modalidade de luta, então eu sou uma partidária aqui do mundo do esporte. Muito bom. Ô, Marf, e para evitar lesão, como que se faz? Quais são os cuidados que a pessoa precisa tomar para não se machucar fazendo Muay Thai? Eu acho que para começar, respeitar o corpo, né? A dor é o sinal ali, é um aviso de que tá passando do ponto. Tem que se alongar, se alimentar bem, né? Descansar, o descanso é tão importante quanto o treino, a recuperação. Às vezes você deu uma forçada no músculo ali, forçada normal, que é que faz o músculo desenvolver, né? Mas aí chega no dia seguinte e você força de novo aquele mesmo músculo, então pode correr uma lesão. Você fazer exame, né? Sempre periodicamente, saber se está bem o coração. O lance da alimentação por conta do coração também. Mas eu acho que é alimentação, descanso, alongamento, um bom profissional que sabe o que está fazendo com você, não se emociona e quer ver ali um lutador, né? Respeitar o limite de cada um. Sim. E a progressão no Muay Thai? Como que a gente percebe que está evoluindo? Como que a gente consegue ter essa medida de evolução na modalidade? O cansaço, né? Eu acho que a princípio, né? Tem a parte técnica também, mas você começa a render mais porque a gente treina por round, né? Os exercícios normalmente são feitos por round. Um round tem 3 minutos, então você percebe ali que você dá uma sequência de golpe e precisa de menos descanso para bater mais uma vez uma sequência de golpe. É sinal que seu gás está melhorando, você está precisando descansar menos. Aumenta a intensidade, a potência e o descanso menor. Esse é um sinalzinho de que tá ficando bom. E aí a parte técnica, encaixe de golpe, você percebe quando o chute pega forte, quando o soco pega forte. É fácil de identificar. Bacana. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram muito inspirados. É esse o nosso objetivo aqui no Bem-Estar em Movimento. Quero agradecer demais a participação aqui do Marfio Canoletti, ele que é mestre no Kintai Camp e também na Bodytech. Marfio, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço poder falar do Muay Thai, que é minha vida, né? Há 31 anos já que eu estou dentro do Muay Thai. Quero fazer um convite para quem não conhece Muay Thai, vai treinar Muay Thai, experimenta. Não tenha preconceito, vai sentir o que é Muay Thai. Procura uma boa escola, uma boa academia e experimenta, porque você pode se descobrir naquilo ali. E fazer um convite para quem quiser treinar Muay Thai, eu estou aqui no Brooklyn, no Kintai Camp, Kintai de quintal, né? Com QU mesmo. Kintai Camp, que é o quintal do Muay Thai. Vai lá conhecer uma academia ao ar livre, cheia de árvore, laguinho embaixo do ringue, com peixe. É super legal, bem diferente. Muito Faço convite para bacana. todo mundo. E quero agradecer demais a participação também da Thaís Tamioso, que é bancária, praticante de Muay Thai, está no 3º nível da modalidade, que é o amarelo branco. Thaís, muito obrigada, parabéns pelo seu afinco aí na modalidade, dá para perceber que você é uma apaixonada pelo tema e aqui a gente adora ouvir pessoas assim. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade de falar. Eu acompanho ali o que o professor falou, reforço o convite. Quem não conhece, por favor, dê uma chance para a modalidade. Você está perdido? Não sei qual esporte que eu faço, não consegui me adaptar a nada. O Muay Thai é extremamente dinâmico, ele serve para diversas necessidades, independente do que você quer. Eu acho que você vai achar ali na luta um caminho, um direcional que vai ser bacana para agregar
Então, eu acompanho o professor ali no reforço do convite a respeito de experimentem. Eu juro, eu já estive no lugar de quem não tinha coragem de experimentar, eu experimentei uma vez e estou aqui já evoluindo na técnica, então eu reforço o convite. E agradeço também a disponibilidade aqui para falar. Que bacana. Bem-Estar em Movimento volta na semana que vem. Nós contamos com a produção da Yasmin Caetano, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Guilherme Marconi. Te espero na semana que vem, às 9h30 da manhã, aqui na CBN. Até lá! Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.